Amados irmãos em Cristo, hoje é o domingo de São João Clímaco, um santo padre ortodoxo da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é conhecido por boa parte dos fiéis, eu diria de todos. Não é muito conhecida a sua obra, mas é conhecida a sua vida. Era um santo monge e santo abade do mosteiro de Santa Catarina, mosteiro que existe no Monte Sinai. E a certa altura, São João, hoje conhecido como São João Clímaco, afasta-se do mosteiro e vai viver para o deserto. E viver só. E há um outro monge que é abade do mosteiro. Bem, resumindo a história. A certa altura, um dos seus discípulos, que se tornou abade do mosteiro de Raitu, pede ao pai João, que nós conhecemos hoje como São João Clímaco, e pede-lhe que ele prepare um escrito, um texto, que fosse edificante, que fosse normativo, que ajudasse os fiéis a encontrarem o caminho para o Reino dos Céus. E São João Clímaco escreve então uma obra que se chama, e por isso que ele se chama Clímaco também, uma obra que se chama A Escada. E então, o livro que se chama A Escada é um livro cuja escada tem 30 degraus. Cada um desses degraus é uma etapa que nós temos que conhecer, viver, apreender, assimilar, para podermos, indo de etapa em etapa, degrau em degrau, subindo essa escada até o Reino dos Céus. E o primeiro degrau começa pelo degrau da renúncia. Renúncia a tudo que este mundo é. Renúncia, isto é, ir para bem longe de tudo aquilo que este mundo tem de mau, de odioso, de pérfido, de não aceitável para os filhos de Deus. Então, o primeiro grau da escada é a renúncia a tudo que este mundo tem que não é bom. O último, não vos vou contar a história dos 30 degraus, e de ler um dia se eu quiser. O último degrau, quando se atinge o 30º degrau, nós encontramos o amor. Um amor que já não é só o amor que nós temos, que nós vivemos. É o amor de Deus que nós abraçamos como modelo, como parâmetro, e tornamos esse amor de Deus amor nosso. Então vivemos um amor que já não é um amor assim como estes amores do mundo, que hoje amamos e amanhã já não amamos. Hoje prometemos amar a vida toda e amanhã esquecemos que hoje prometemos. Então, este amor do qual São João Clímaco nos fala, que é lá em cima atingido, quando sobe e se chega ao clímax, ao topo da escada. Essa escada é o quê? Essa escada é o exercício das virtudes humanas que nós somos chamados a viver. O que é que são as virtudes humanas? As virtudes humanas são as coisas belas que Cristo, Nosso Senhor, viveu enquanto esteve com os apóstolos e com os discípulos. Cristo só viveu e só fez e só pensou e só abençoou coisas para entender, coisas belas que não magoam, não maltratam os outros. Cristo só fez em cada ato da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo só praticou atos de amor. Então, todos os atos, todos os gestos, todas as entoações da voz, todas as frases do Nosso Senhor Jesus Cristo tinham nelas virtude. Ou seja, estava tudo o que era bom, belo e amoroso presente. Para terminar este meu pequenino diálogo convosco, queridos irmãos e irmãs, nós não nascemos da barriguinha de nossas mães para mais nada a não ser para amarmos. Repito, não nascemos para sermos amados. Este é um erro que nós fazemos. Nós queremos que nos amem muito a nós. E nós também, muitas vezes, somos capazes de amar. Outras vezes, amamos e queremos que nos amem. Mas nós não fomos criados para isso. É bom quando eu amo alguém, que alguém me ame a mim, é. Mas essa não é uma virtude maior num cristão. Cristo, Nosso Senhor, foi para a cruz
E ninguém se lembrou que ele merecia ser amado. Daquela multidão de 10, 15 mil pessoas que calcorreavam a Galileia e Israel inteiro com Cristo à espera de milagres. Quando chegou a cruz e o monte Gólgota lá em cima, ninguém amava Cristo. Já não havia 15 mil, nem 10 mil, nem 300, nem 30 pessoas. Havia 3. 3 mulheres e João teólogo, que era pequenino, tinha 15 anos. 3 mulheres. E um pequenino homem de 15 anos, que era São João teólogo. As multidões que gritavam, que se arranhavam, que se desgrenhavam, dizendo que amavam o Nosso Senhor apaixonadamente, de uma forma abrasadora. Esqueceram Cristo. Ainda Cristo está vivo. Vejam. E o Senhor o que é que fez? Como não se sentiu amado, Cristo deixou de amar? Não. Nosso Senhor Jesus Cristo olha à sua volta e vê um deserto que antes estava cheio dessas 10 ou 15 mil pessoas. E depois está um deserto do quê? Não é um deserto de areia. Um deserto porque deviam lá estar e não estavam. Mas o Senhor continua a amar na mesma. Continua a amar na mesma. Ao ponto de dizer, pedindo a seu Pai, Pai, perdoa-lhes. Porque eles, quem eram eles? Aqueles que me puseram na cruz, eles não sabem o que fazem. Cristo vai a este ponto. Por isso, voltando ao princípio do final deste pequenino diálogo convosco, nós fomos criados por Deus para 2 coisas. Primeiro, para amarmos como Deus ama. Ou seja, amemos e não esperemos que nos amem. Se porventura acontecer que ao longo da nossa vida alguém nos ame, que bom! Não vamos rejeitar. Quem é que não gosta de ser amado também? Mas não amemos porque é bom ser amado. Amemos porque é bom amar aqueles, sobretudo, que ninguém ama. E depois de conseguirmos fazer isto, então nós conseguimos realizar o ato imediatamente a seguir, tão importante quanto este de amor, é este segundo do qual eu vou falar, que é comungarmos com Deus. Já ouviram falar comungarmos com Deus? O que é isto, ter comunhão com Deus? É, como amamos, como Deus ama, nós conseguimos fazer com que Deus baixe ao nosso coração e Deus participa na nossa vida do dia a dia. Durante a noite, a manhã e o dia. E nós que comungamos com Deus, participamos na vida de Deus. Porquê? Porque amamos como Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ama. E então, um dia poderemos ser Deus, como Cristo, nosso Senhor, é Deus. Como diz Santo Atanário de Alexandria, fomos criados para comungarmos com Deus, porque Deus quer que nós sejamos o que Ele, Deus, é. Só há uma coisa que nós não podemos ser, é ser Deus e termos natureza divina, essência divina. Isso nós não podemos ser. Isso só o Pai, o Filho e o Espírito Santo é que têm. Mas o resto, Deus quer que nós sejamos iguais a Ele em tudo. E então os padres da Igreja dizem que nós, se amarmos como Deus ama, um dia seremos Deus como Deus é Deus. Não na sua natureza divina, mas nas energias criadas, na sua graça, que é Ele próprio Deus que vem até nós. Deus, plenamente Deus, não na sua natureza interna da Trindade, interior da Trindade, mas é Ele que está junto de nós na mesma. Então, este nosso Criador criou-nos para partilhar tudo o que Ele é conosco. É para isso que Deus nos criou. Para sermos a imagem dele e para que os nossos corpos, as nossas palavras, os nossos gestos, o nosso olhar, os nossos sons que emitimos quando falamos, todos eles sejam transportadores de Deus. Quando olhemos com os olhos de Deus. Quando os nossos lábios se mexerem e movimentarem, que eles se movimentem para transmitirem palavras, estas que Deus transmitiu aos apóstolos e aos seus discípulos. Quando pensarmos sobre os nossos irmãos, em vez de pensarmos mal, ou reprovarmos, ou criticarmos alguma coisa na vida deles, lembremos-nos como é que Cristo pensa, ou pensaria,
quando estava com os apóstolos, e pensa hoje na sua natureza humana, nos seus irmãos que somos nós. Cristo não pensa mal de nós que somos irmãos. Então não pensemos nós também mal dos nossos irmãos. Se algum irmão nosso estiver num caminho errado, não nos afastemos dele. Oremos, chamemo-lo para vir connosco para o caminho bom. Se ele não quiser ir, então fiquemos onde estamos, no caminho bom. Não vamos para o mal com ele, mas continuemos a orar. Que o nosso olhar transporte a beleza do amor de Deus. E então todos que forem iluminados pelo nosso amor, prostrar-se-ão em terra, pedirão perdão a Deus e quererão ser iguais a Cristo. E aí seremos todos verdadeiramente irmãos. Aí aprenderemos a amar e já não vivemos para esperar que nos amem. Mas quando alguém nos amar, nós agradeceremos a Deus um amor que não estava premeditado, um amor que não estava previsto, um amor que não merecíamos, que Deus nos deu através do coração de alguém. Que o Senhor vos proteja, vos guarde, vos abençoe, vos encha de bênçãos e peçai a todos, por todos aqueles que na Ucrânia, naquela guerra fratricida, morrem. E morrem de todas as nacionalidades, como eu disse, morrem ucranianos, morrem russos, bielorrussos, moldavos, morrem franceses, morrem alemães, morrem até portugueses, espanhóis e outros canadianos que estão lá a ajudar. E quando cai um míssil, não importa se eu tenho um garrafão de água na mão para dar ao irmão um pão na Ucrânia, ou se estou com uma arma, se sou um soldado ucraniano. O míssil mata tudo. Então oremos para que o Senhor devolva àquele país santo e amado de Deus, onde existe aquela santa Igreja Ortodoxa de tantos e tantos séculos, onde vivem irmãos e irmãs nossos há tantos e tantos séculos, que o Senhor devolva a paz àquelas terras. E que aquelas terras hoje da Ucrânia cobertas de sangue, fiquem cobertas da cor que Deus lhes deu, que é uma terra escura, é uma terra fértil, onde o trigo nasce e onde o grão do trigo é grande, como não é na Europa Ocidental, como não é em Portugal. Então, que as terras voltem a ter a sua cor própria e que o sangue seja lavado pelo amor de Deus daquelas terras que não merecem o que está a acontecer, nem aquele povo. Que o Senhor proteja aquelas crianças, aquelas mães com filhos pequeninos e grávidas, mães de filhos que vão nascer, dos mais idosos. Também que o Senhor tenha misericórdia, amor, carinho, piedade apaixonada por aquele povo, que lhes dê a força que às vezes falta. Que o Senhor os ajude a encontrar as casas que tinham e que foram destruídas. Que o Senhor os ajude a ter força para chorarem os filhos que já não conseguem ver porque estão dentro do caixão enterrados debaixo da terra. Que o Senhor dê força a essas mães para chorarem os filhos que já não veem. E para um dia, numa terra renovada da Ucrânia, abençoada por Deus, poderem ser mães novamente. Não esquecendo os filhos que enterraram, mas amando, sem esquecer os que partiram, e amando também os filhos que Deus lhes der para terem, para repovoarem aquelas terras, aquelas aldeias, com amor, que sempre foi como aquele povo. Não pensemos que não é uma guerra nossa, só porque estamos a 4.000 ou 3.500 km de distância. Mesmo que a Ucrânia estivesse a 20.000 km de distância, é uma guerra nossa. Porque nós somos irmãos daquele país onde de tantas nacionalidades, tombam todos os dias. Outros vivem num certo desespero, com medo da morte que chega. Então, são irmãos nossos, queridos, e irmãs. Orai por eles também. Terminamos. Agora vamos distribuir o pão bento a todos. Agradeço a todos e a todas que vieram hoje neste dia à igreja. Bem-ajam, obrigado por terem vindo. Esta igreja é vossa, não é minha em particular, nem é das irmãs em particular, é de todos nós, de todas nós. E dizer-vos que daqui a pouco, quando terminar a Sagrada Liturgia, depois da distribuição do pão bento, há um intervalo de 15, 20 minutos para tomarem os ágavos. E depois eu vou conversar meia hora a seguir com todos sobre Cristo, um bocadinho, uma introdução à Cristologia, e depois sobre os 3 ou 4 primeiros concílios ecuménicos, que não sabem sequer, isso não se lembram. Quem quiser, fica e conversa um bocadinho comigo e eu convosco. E depois almoçamos no mosteiro. Comidas próprias do tempo, desta época original.
Obrigado pelo vosso amor. Lembrai-vos, estamos quase a chegar à Semana Santa. Domingo que vem é Domingo de Santa Maria do Egito, depois é o Domingo de Ramos, a grande festa da entrada de Cristo em Jerusalém, e depois é a Semana Santa. Preparemo-nos para esse dia, para o dia da crucifixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Preparemos com o amor com que Ele enfrentou a cruz, para podermos também chegar à ressurreição no Sábado Santo, à noite, como nós celebramos. Para sermos outros Cristos, como Cristo é Cristo. Sermos Deus como Deus é Deus. O que é que se canta agora? Ó Cristo nosso Deus.